Bom, meus irmãos, boa noite. Nós estamos, então, hoje dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 6º, o Cristo Consolador. Para dar início, então, eu lembro que aqueles que estiverem interessados têm o seu copinho com água para fluidificar durante nossos estudos. Nós vamos, para harmonizar o ambiente, nós vamos ler uma página. E eu peguei essa página do livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da FEB, livro 4, onde tem, ao final de um capítulo, com o título Perante o Cristo Consolador. Foi passado por Emmanuel naquele livro. Então, vamos lá. Perante o Cristo Consolador. Nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado, em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades do tempo. Provarás a sobrevivência da alma além da morte através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Movimentarás equações filosóficas anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação. Contudo, que adiantarão teus assentos se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos, em outras esferas. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se te não dispões a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo de algum modo na construção da terra? É por isso que quase sempre espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade. O Cristo Consolador é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degraus diferentes, em graus diferentes da escada evolutiva. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos. E sem a disciplina do seu Evangelho, com todas as pompas da nossa fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. Graças a Deus. Então, a gente já aproveita, leva nossos pensamentos a Jesus, a irmã Laura, pedindo licença também aos nossos anjos de guarda, aos colaboradores, aos nossos queridos amigos que sempre nos visitam, estão conosco, para darmos prosseguimento aos nossos estudos essa noite, mais uma vez. E agradecemos, antes de mais nada, pela semana que passou, que mais uma vez tivemos paz, harmonia, saúde, acima de tudo, nesses tempos estranhos de pandemia, e a gente conseguiu, com a ajuda da espiritualidade, atravessar mais uma semana. Pedimos licença para dar início, então, ao nosso estudo, esperando merecer
todo o apoio da espiritualidade para conduzir bem conduzido a nossa conversa e que possamos aprender e apreender dentro do nosso coração todas as mensagens que a gente vai tentar passar. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então na semana passada, e antes até de falar disso, eu quero só lembrar, ontem nós tivemos uma palestra sobre o suicídio na visão do Espiritismo, né? A convite do nosso irmão querido João, né? Foi uma palestra tensa, como a gente estava conversando agora há pouco com o Austin, tensa, pesado o tema, triste, né? Pelos sofrimentos das pessoas, por tratar das aflições, das quedas, né? Das pessoas. Então, foi uma palestra pesada. O tema é um tema pesado, mas é claro que, ao final, a gente encontra a sugestão de como agir nesses casos. E hoje, graças a Deus, a gente está continuando o capítulo 6, que vai dar uma massageada nessa tensão de ontem, vai nos abrir o coração, vai nos acariciar, porque nós vamos falar do Cristo Consolador, né? Então, esse capítulo 6, na semana passada, a gente comentou, né? Foi a primeira parte, semana passada, dos 3 subtítulos que a gente encontra no capítulo 6. Ou seja, na semana passada nós estudamos o jugo leve, que era o primeiro dos 3. O segundo é o Cristo Consolador, e o terceiro subtítulo, que vamos falar a seguir, é o Espírito de Verdade, o advento do Espírito de Verdade. No caso do jugo leve da semana passada, vale a pena lembrar, né, que também é o desfecho do que a gente falou, que o Guilherme falou, bem-aventurados os aflitos, vamos dizer assim, um desfecho quando Jesus nos diz, lá no Evangelho sinótico e também no nosso Evangelho do Espiritismo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis, então, repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso diz tudo, né? Agora, Jesus, Cristo querido, ele não coloca isso de uma maneira solta, ele coloca isso, esse apoio que ele vai nos dar, esse consolo que ele vai nos dar, com uma condição para que essa assistência e felicidade seja alcançada pelos aflitos, né? Que condição era essa? A observância à sua lei. Que ele fala, né? Vinde a mim, todos que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, né? Mas para ser aliviado, tem que observar a lei. E aí o cenário é aquele que a gente já conhece, né? Nós estamos lá naquela época antiga, onde imperava a lei de Moisés, né? Que não se permitia a comunicação com as pessoas mortas, com os espíritos, né? Porque isso era considerado uma falta muito grave. E vem, então, agora o Espiritismo como esse consolador prometido. E aí, quando ele diz que a condição é a observância, a lei, sua lei, é o jugo. E esse jugo é leve, porque a lei dele é suave. Ela tem apenas 2 condições como dever: o amor irrestrito, né? Que Jesus, inclusive, foi o melhor exemplo a nos ensinar, e a caridade, que ele sempre pregou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Aí, na semana passada também, nós tratamos daquela parábola do cego de Jericó, né? E que Jesus o chama para vir até ele, manda que tragam até ele, e ele cura o cego. E ali a gente tem algumas mensagens importantes, a gente discutiu isso, né? E vale a pena lembrar que também foi dito ali no nosso Evangelho, nesse capítulo, que nós temos sido cegos da alma, negligenciando o convite, fazendo uma analogia, o convite do Criador para que nós viéssemos a Ele e para nos aprimorarmos moralmente, né? A gente já comentou em outras ocasiões que o avanço tecnológico, o avanço do conhecimento ao longo desses
2000 anos, principalmente nos últimos 20, 30, 50, né? Foi uma coisa assustadora. Mas o crescimento moral não andou na mesma velocidade, né? O aprimoramento moral não andou na mesma velocidade. Isso não é uma coisa restrita à Igreja Católica ou à Igreja Evangélica, não sei sobre o Islã, mas acredito que também não, porque existe a divisão, né, do Talibã com o Corão original, que não prega violência, e mesmo no Espiritismo, né? Como a gente já disse também em outras ocasiões, a vaidade é um problema seríssimo. Está em Eclesiastes, foi escrito há milênios, há 2000 anos. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, disse o pregador. Então, essa vaidade das pessoas fez com que nós nos afastássemos da mensagem de Jesus, pela qual ele, inclusive, se imolou, porque o povo da época não o compreendia. Né? Enfim. E nós observamos também, voltando ao céu de Jericó, o desafio que ele teve que vencer em ir até Jesus, né? Para que ele alcançasse as pessoas impedindo que ele fosse, ou que ele parasse de chamar Jesus, né? E ele não se deixou desanimar, ele queria ir, ele estava convencido de fazer aquele esforço. Então, essa é uma mensagem que foi passada importante na semana passada. E hoje, então, a gente tem os dois subtítulos restantes, que é o Cristo Consolador e nas instruções do Espírito do Advento, do Espírito de Verdade. Nesse capítulo 6, que eu já havia comentado semana passada, Jesus, ele mesmo vem trazer as mensagens desse Espírito de Verdade, apresentando-se com esse título, Espírito de Verdade, em comunicações de 1860 a 1861 em Paris, e de 1861 em Bordeaux e 1863 em Havre, também na França. E também temos que comentar inicialmente, a bem do nosso conhecimento, do nosso estudo, sobre a polêmica inicial que houve sobre quem seria o Espírito de Verdade. Né? Houve versões de Espírito de Verdade seria João Batista, e um outro grupo que entendia que seria um grupo de espíritos superiores, orientados pelo Cristo, que se apresentava como Espírito de Verdade, mas que era, na realidade, um grupo de espíritos que estavam ali assessorando para passar as mensagens a Kardec, como já em vários momentos se assinaram, né? São Luís, Santo Agostinho, enfim. Ou que seria o Cristo ele mesmo. Então, essa foi a polêmica. João Batista, um grupo de espíritos superiores, ou o Cristo ele mesmo, não é? E aí, a revista de março e junho de 1862, a Revista Espírita, né? Ela fez uma evocação de dois espíritos para que tentassem, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, né? Eles tentassem solucionar essa questão. Eles queriam receber esses espíritos que eles evocaram do senhor Jobard e do senhor Sanson. E eles queriam justamente fazer a pergunta. E Allan Kardec, então, perguntou sobre isso ao espírito do senhor Jobard. Que espíritos ele estava vendo? Isso foi descrito, então, como eu falei, na revista de março. Lá. Aí o senhor Jobard respondeu, o espírito do senhor Jobard respondeu que ele via Lázaro e Erasto. E mais afastado um pouco, ele via o Espírito de Verdade, rodeado de muitos espíritos de grande luz e sabedoria. Ora, então, se ele estava vendo o Espírito de Lázaro e Erasto, e mais afastado ele via o Espírito de Verdade, é porque o Espírito de Verdade não era um grupo de espíritos. Ainda mais que ele diz que estava rodeado de muitos espíritos. Né? Então, já se desfaz aí uma primeira dúvida, em que o senhor Jobard não esclareceu muito, mas deixou claro que o Espírito de Verdade era um só. Né? Isso foi em março de 1862. Então, foi a primeira dúvida esclarecida. Já numa outra reunião, em junho de 1862, eles invocaram o senhor Sanson, o espírito do senhor Sanson, e Kardec faz a mesma pergunta. E responde dizendo que estava vendo Santo Agostinho, o senhor Sanson responde, estou vendo Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, São Luís e outros espíritos de luz, todos liderados pelo Espírito de Verdade, que também está presente.
Então, mais uma vez, agora com o senhor Sansão, esclarecendo que estavam aqueles espíritos todos ali reunidos, mas que o espírito de verdade estava presente. Então, mais uma vez, não era um grupo. E numa sequência de mensagens que foram resumidas 2 anos depois, na Revista Espírita de dezembro de 1864, as dúvidas, então, foram desfeitas tranquilamente, porque eles fizeram uma análise das mensagens, e aí o Espírito de Verdade diz o seguinte: um novo livro acaba de aparecer. Estava falando do recém-publicado livro, livro dos Espíritos. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Agora, atenção. Há 18 séculos eu vim por ordem do meu Pai. Ele não disse nós viemos, ele disse eu vim por ordem do meu Pai trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Vocês lembram do grão de mostarda, né? Que ele havia falado lá atrás. Há várias moradas na casa do meu pai. Disse-lhes eu, há 18 séculos, estas palavras, o Espiritismo veio agora fazê-las compreender. Entendeu? Então, ele aí esclarece, sem dúvida, que ele está. E mais na frente, também está no capítulo 6º do nosso Evangelho, nós vamos encontrar, vamos dizer assim, uma frase final bastante contundente para dizer que era ele mesmo. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. E aí, o autor, então, do artigo, na Revista Espírita, conclui perguntando: quem que é o grande médico das almas? Quem foi que trouxe a palavra de Deus aos homens de boa vontade naquela época? Quem disse: há muitas moradas na casa do Pai? Né? Ele falou isso. E a gente viu até isso já, né? Nossos estudos. Quem afirmou: vinde a mim todos vós que sofreis, como nós vimos há pouco no jugo, né? Estudando o jugo leve. Então, quem disse isso tudo? Foi Jesus, é claro, né? E conclui, então, dizendo o seguinte, o autor, né? Não existem dúvidas, o Espírito de verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos colaboraram na codificação, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, São João Evangelista, Erasto, todos sob a sua inspiração direta. Então, ficou clara e desfeita essa dúvida, né? Que de verdade que se apresentou naquela época, 1862 até 1864, era Jesus Cristo. Aí vocês vejam que coisa emocionante. Para mim, esse capítulo, isso, cada vez que eu leio, eu me emociono, porque isso é uma coisa maravilhosa. Imaginem vocês, 18 séculos, como ele diz ali, né? Ele voltar para retransmitir as mensagens, porque ele viu que se perderam ao longo do tempo, muitos por desvio das próprias pessoas, mas outros tantos porque não conseguiam entender. A gente já estudou que até os próprios apóstolos, no começo, não entendiam muito bem, né? Até depois que ele foi crucificado, muitos ficaram desorientados, como eu vou tratar um pedacinho no final, desorientados porque não entenderam o que está acontecendo. Mas como que o nosso líder foi crucificado, se ele é um filho de Deus tão poderoso, curou todo mundo, fez isso, fez aquilo, fez milagre, andou por sobre as águas, enfim. E como é que ele não consegue se livrar dessa turma que está maltratando ele? Eles não entenderam. Então, era difícil entender a mensagem dele, por isso que ele tinha que falar por parábola, para situar os temas que ele queria abordar.
E nem todos entenderam. Então, ele vai agora, desce daquela grandeza para outra vez ali se aproximar daquelas reuniões em Paris, claro, obedecendo a um plano pré-traçado de trazer o espiritismo. Ele então vem pessoalmente, liderado de toda essa estirpe de espíritos puros, para poder passar essas mensagens que nós temos no Evangelho. Então, vamos falar então um pouco disso, né, de Jesus como esse Cristo Consolador, como esse Espírito de verdade. Jesus Cristo, Jesus Paracletos. Por que Paracletos? Que vem do hebraico e do grego. Naquelas épocas são as línguas dominantes, né? Os evangelhos são traduções do hebraico e do grego. Então é importante conhecer a origem dessas palavras, que nem sempre na tradução elas conseguem traduzir a mesma mensagem ou ideias, né? Por exemplo, consolador vem do grego, parakletos. O que quer dizer isso? Para, separado de kletos. Para e kletos. Para quer dizer ao lado de. Linhas paralelas, duas linhas que andam uma ao lado da outra, né? Então, o prefixo para quer dizer ao lado. E cleto quer dizer chamado, eleito. Então, quando você tem Jesus, Consolador, Paracletos, quer dizer que Jesus é aquele que foi chamado ou eleito para estar ao nosso lado, caminhando paralelamente a nós. Então, esse é o sentido da palavra Consolador, Paracletos. Em sentido mais amplo, ele é aquele Consolador que conforta, que encoraja, que reanima, aquele que intercede. E em português, Consolador consola a dor. Não é? Mas não quer dizer que nós vamos ficar isentos da dor. Ele consola, mas, veja, você vai ter dor. E eu sugiro que você enfrente essa dor, que eu os consolarei. E aí, né, o Jesus Paracletos vai estar ao nosso lado. Muito bem. Eu contei, num outro momento, na última semana, um caso que aconteceu no casamento que eu fui evangélico. Uma pessoa me perguntou, não entendeu direito, talvez eu tenha colocado muito rapidamente, vale a pena eu colocar um pouco melhor hoje. Então, eu fui nesse casamento de uma funcionária que eu tinha, Priscila, e eu nunca tinha ido a um casamento evangélico, e nós fomos. E quando terminou a bênção final, que o pastor terminou, então vão em paz e tal, eles viraram e foram pelo tapete. Quando estavam lá indo, o pastor, Priscila, fulano, não me lembro o nome do noivo, né? Fulano. Aí eles pararam, olharam para trás, e aí o pastor falou: olha, Jesus está caminhando à sua frente, porque ele é uma imensa luz que vai iluminar o seu caminho para fazer com que vocês trilhem nessa nova vida um caminho reto. E vão com Deus. Aí eles se viraram e continuaram caminhando, deram mais um ou dois passos. Priscila, fulano. Aí eles giraram de novo, e ninguém na plateia ali, os convidados, não estavam entendendo isso, né? Nunca tínhamos visto isso. Aí eles giraram de novo, e eu quero dizer para vocês que Jesus vai ao seu lado para vos apoiar, como aquele apoio, aquele ombro amigo que você vai poder contar sempre, quando você sentir que vai fraquejar, que pode ter uma queda, que pode escorregar, ele está ali como apoio, porque ele está sempre ao seu lado. E vão em paz. Aí eles foram, deram mais um ou dois passos. Priscila, fulano, aí eles voltaram. E Jesus vai atrás de vocês também, porque ele vai guardar a sua retaguarda, livrando-os de todo o mal, de todas as influências maléficas e perturbadoras, e dando um apoio necessário, discreto, sem interferir no vosso livre-arbítrio. Então, foi uma coisa fantástica. Eu nunca esqueci, já faz 20 anos que teve esse casamento. Então, agora eu espero ter explicado direito como é que se deu esse processo, né? E isso foi muito, muito marcante para mim. Eu achei muito inspirado esse pastor ao falar isso. Porque Jesus realmente ele está em todos os lugares, ele é onipresente, está na frente, está atrás, está ao lado. Né? É muito legal. Voltando então ao Evangelho de Kardec, né? A gente iniciando esse
capítulo, está em João também, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Está assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis porque ficará convosco e estará entre vós. Então, aí Kardec coloca lá no Evangelho que esse Consolador é a expressão utilizada por Kardec para indicar que todas as nossas misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, todos vão encontrar consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Isso só é possível porque o espírita conhece que está em provas e expiações, conhece que essa é uma vida passageira, conhece que há outras moradas na casa do Pai e conhece que ele vai vir outras vezes para se depurar e continuar o seu crescimento. Então, o Cristo Consolador é isso, essa expressão maravilhosa traçada por Kardec ali colocado. Bom, e o que está implícito aqui? Se o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo, né? E se ele vai nos falar, se nos parar a recordar tudo o que ele nos disse, é porque, em primeiro lugar, foi esquecido ou mal compreendido, como a gente já tinha comentado, né? Nós nos desviamos, né? Como eu disse, vaidade está na frente. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, disse o pregador lá em Eclesiastes. Está lá, já dizendo para nós isso. E aí Jesus, então, chama os homens à observância das leis divinas e vem esclarecer o que Jesus já tinha dito por parábolas, e que agora, então, não precisa de alegorias. Ele retira o véu com o espiritismo, com a comunicação com os espíritos, acabando com aquela proibição da lei de Moisés, né? Através da comunicação, da mediunidade e dessas explicações, ele diz, então, adverte, né? Melhor dizendo, ouçam os que têm ouvido para ouvir, embora a gente saiba que ouvir nem sempre é muito fácil, e vejam os que têm olhos para ver. O Espiritismo vem abrir esses olhos, né? Falando sem alegorias, falando sem figuras, sem parábolas, como eu disse, tirando esse véu intencionalmente lançado naquela época sobre certos mistérios que aquele povo ignorante, humilde, não entenderia, né? Então, como eu disse, é porque não disseram tudo ou porque foi esquecido. E ele vem trazer, então, a consolação suprema daqueles miseráveis, deserdados, né, como foi utilizado o termo, deserdados da terra e todos aqueles que sofrem, né? E aí ele explica que tudo isso tinha uma causa justa, que eram trazidas de outras vidas anteriores, né? E todas essas dores tinham uma causa, não era porque Deus é injusto, né? Por justo em mim, por que comigo? Isso tudo foi trazido uma explicação a respeito disso. Então o Espiritismo vinha nos trazer agora esse conhecimento das coisas, fazendo com que o homem soubesse de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Como eu falei, é preciso acreditar nas múltiplas existências, na reencarnação. E mais do que tudo isso, é preciso acreditar na misericórdia e na justiça de Jesus. Isso é importantíssimo, porque se você não acreditar nisso, você não entende. E aí faz até um link com a palestra de ontem sobre o suicídio. Você é incapaz, você é materialista, você é incapaz de esperar uma outra existência, uma outra melhora. Você acha que tudo vai terminar ali. Então, isso faz um link com isso que a gente falou. Ainda no capítulo 6º, então, são chegados os tempos, ele fala lá, né, em que as ideias morais também vão ter que se desenvolver com a mesma força que desenvolveu-se a tecnologia, né, a ciência, o conhecimento, para que se realizem, então, os progressos morais, os progressos do nosso templo interno, que estão nos desígnios de Deus. Tem elas, então, de seguir a mesma rota que essas outras ideias do passado, de liberdade e tal, que foram desenvolvidas, mas foram meros precursores, porque agora a gente tem que estar preparado para evoluir uma outra coisa, que é o estudo moral da mensagem de Jesus.
Então, o primeiro consolador é, obviamente, o próprio Evangelho, e o outro consolador prometido é o Espiritismo, né? Assim entendido, porque ele revive essas lições evangélicas, como Cristo nos anunciou, né? Bom, tem uma outra passagem interessante que está colocada nos Evangelhos Sinóticos, em Lucas 24, 13 a 35, que é o encontro com dois discípulos no caminho de Emaús, né? Logo após a crucificação de Jesus, houve uma caça às bruxas, né? Aos discípulos, aos seguidores, foram perseguidos, caçados. Tanto que Pedro negou 3 vezes, né? Lázaro, pô, era um problema sério. Lázaro era um problemaço, porque Lázaro era um ressuscitado. Como é que pode uma pessoa ali viva, uma prova viva da existência de Jesus? Eles crucificaram Jesus, mas Lázaro estava lá como uma prova viva daquele milagre, né? Aí João teve que fugir, escondendo Maria. João foi para Éfeso, para a Turquia, onde hoje é a Turquia, né? Está lá uma capela. Eu, graças a Deus, tive a grata oportunidade de ir lá em Éfeso e conhecer essa capela onde Maria esteve. Existem estudos de carbono 14 para ver a idade direitinho e tal. É claro que é uma questão de fé, você não tem certeza absoluta que era ali a casa dela, mas tem certeza de que aquela casa de pedras era com aquela idade daquela época, porque isso foi determinado cientificamente. Está lá em Éfeso, né? Então, nessa época, as pessoas estavam fugindo, perseguidas, João escondendo Maria, eles cabisbaixos, desorientados. Jerusalém, que era considerada, a palavra Jerusalém, em hebraico, significa cidade da paz, para os seguidores do Cristo não era mais a paz, porque estava perdida, eles estavam sendo perseguidos, tinham que se esconder, então em Jerusalém da paz não servia, eles tinham que sair da cidade. E aí muitos saíram, fugiram, né? E aí 3 dias se passaram e 2 desses seguidores de Jesus estavam indo para a aldeia de Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Cleofas e um colega dele. Aí aproximou-se deles um peregrino, né? E esse peregrino, vendo que eles estavam cabisbaixos, lamentando o que estava acontecendo, ter que sair da cidade da paz, esse peregrino fala para eles: como que vocês custam a entender e como que demoram a crer em tudo que foi dito? Aí continuaram conversando, foram caminhando em direção a Emaús, chegaram já à noitinha na cidade e tinham que pernoitar na estalagem e ali jantaram. Quando o peregrino partiu o pão e deu graças, aí os olhos dos dois se iluminaram, se abriram, se emocionaram e eles reconheceram então a Jesus que estava ali e voltaram para Jerusalém correndo e contaram para os 11 apóstolos e seguidores o que tinha acontecido. Então, é mais um exemplo de que a gente, às vezes, acabou de acontecer, ele acabou de ser crucificado, se imolou por nós. E aí as pessoas não entenderam, não entenderam. Então, é preciso Jesus outra vez estar aqui. Como que vocês custaram a entender? Como que vocês custam a entender? Como demora a acreditar tudo que eu disse? Bem, vamos dar um pulo aqui agora, saindo um pouco do Evangelho. Vamos no livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, que nesse livro se assinou como Irmão X, capítulo 22, está escrito lá Cristo e Vida. Ele faz ali uma comparação, dizendo o seguinte: em cada caminho do nosso dia a dia, como que você define a existência do Cristo? Por exemplo, o Cristo na nossa existência significa o quê? Caridade. O Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento, ou seja, dentro do templo, da igreja, o que você precisa é a fé raciocinada que nós temos no Espiritismo, é o discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, o que se espera de Cristo na palavra? Brandura. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar permanentemente, eu, Jorge. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência,
O que se espera da inteligência? O que o Cristo espera que você faça com a sua inteligência? Bom proveito. Cristo no estudo, ele espera o quê? Que você traga orientação para os outros. Cristo no sexo, está dizendo lá o irmão X, espera o quê? Responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade, está dito lá. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, a gente já sabe, resignação. Cristo nas relações interpessoais, né? Interpessoais que eu estou colocando. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, quando você estiver cansado, refazimento, é aquela questão do jugo, né? Jugo leve, manso. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. E o Cristo na morte, você espera, é a vida eterna. Então, aqui, Humberto de Campos resumiu na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no sexo, na escola, na palavra, nos nossos atos, nas relações, enfim, o que se espera é a mensagem de Jesus. Então, aqui, então, estão os resultados dessa presença em alguns dos nossos movimentos. Nós temos aí uma outra passagem que eu gostaria de citar, já falei isso no ano passado, mas ela é muito bonita e vale a pena, porque a gente está falando de caridade, de amor, de fraternidade, de um amor desinteressado que o Cristo nos trouxe. Então, eu queria citar o livro psicografado pelo Divaldo, né? E que foi escrito, esse trecho foi escrito pela senhora Sueli Caldas Schubert, no capítulo 18, chamado Semeador de Estrelas, é o livro. E uma passagem que ela escreve com o Dr. Bezerra de Menezes. Está lá escrito, então, isso. Um dia, eu vou ler, né? Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele me respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do meu leito em que eu estava dormindo e tocou-me suavemente, falando: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Ou seja, ele estava acordando da passagem para a espiritualidade. Primeiro abriu os olhos e encontrou Celina, que disse isso para ele. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram então, aí eu continuo Bezerra, né, Benezes? Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que vinha lá de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até a sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura, lágrimas nos olhos. E perguntei: quem são, Celina? Não conheço a ninguém, quem são? E ela respondeu: são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E aí, doutor Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes, sem limites, existe, meu filho, como decorrência do bem que nós fazemos, das lágrimas que enxugamos e das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então, essa passagem é muito linda,
está lá, né, nesse livro, e com certeza é o que um espírito como Bezerra de Menezes, como outros tantos, né, merecem, com certeza, encontrar. Né? É o que a gente espera, não tanto, porque a gente está muito pequeno comparado com Bezerra, né? Mas pelo menos que a gente possa encontrar os nossos pais, nossos avós. Eu, pelo menos, eu, Jorge, penso isso. Eu gostaria muito de encontrar minha avó, minha avózinha, de pai de mãe, minha mãe, né? Por que não? Meu pai também. Até meu cachorrinho, eu fiquei 16 anos. Eu vi um filme uma vez que eu vi o cara chegando lá na eternidade, e eu não lembro o nome desse filme. E aí estava lá, os parentes dele, e o cachorrinho veio com o rabinho balançando para ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou terminando e eu acho que vale a pena terminar a gente falando que vai ser amplamente estudado nas próximas aulas com os nossos queridos irmãos que vão dividir, mas eu acho que vale a pena a gente terminar falando das bem-aventuranças de Cristo. Né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aliás, só um parênteses aqui, bem-aventurados os pobres em espírito será a próxima semana, conduzida pelo nosso querido irmão João. Né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim, disse Jesus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, essas bem-aventuranças, elas bem significam isso, não é? E aí a gente basicamente termina, para a gente trocar uma ideia. Faltam 14 minutos, acho que dá um tempinho bom para a gente trocar ideia. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jorge. Muito bom. Vamos lá, todos ouvidos. Jorge, obrigado. Eu acho muito interessante e até deixo aqui meu elogio como forma de incentivo para você continuar e aprimorar até. Que quando você traz essas informações de localização, do que é hoje, enfim, questões históricas, né? Questões fáticas, fatos e história, isso é muito bom, porque na mente de muitas pessoas, isso soa como uma literatura, né? Como algo que você vai construindo com sua cabeça e imaginação. Mas são lugares reais, são pessoas reais. E, enfim, são histórias, são contextos que existiam naquela época na Galileia, aquela época em Jerusalém e tudo mais. Isso é muito bom. Eu acho muito interessante trazer isso. Muito mesmo. E, enfim, eu particularmente, quando eu estudo sozinho, o meu olho não vai para aí. É importante ter alguém com esse olhar como você para trazer esse ponto. Acho muito bom. E, enfim, como quase sempre algumas coisas me remetem à música, né? Você falou do ponto lá do retorno, né? Quando fala do Espírito da Verdade, e aí você traz a evolução de quando foram invocados os Espíritos e eles assim o responderam, e depois vem a derradeira resposta do próprio Cristo, falando do Consolador e tudo mais, a terceira revelação, tudo tem a ver, tudo está intrincado. E eu me lembrei daquela música do Roberto Carlos, que ele fala muita gente se esqueceu que a verdade não mudou,
Quando a paz foi ensinada, pouca gente se importou. Mas, meu amigo, volte logo. Voltou já, né? Voltou. Voltou já. Voltou já. Tem alguns, enfim, tem algumas profissões de fé aí que ainda creem no retorno do Cristo ou na vinda de um Cristo que não veio ainda, né, do escolhido e tudo mais, até mesmo a palavra Maranata, que ele voltará. Enfim, tem pessoas que acreditam em bastante coisa, mas ele nunca saiu de perto de nós. Mas como carne, talvez até venha, não sabemos, né? É um ponto. É um ponto. Quem sabe? Vamos ver. Fala, Bom, Anderson, João, gosto. deixa eu falar um pouquinho também. Ó, eu queria lembrar o seguinte, rapaz, que estudo que sempre tem assim uma canjazinha no final é só nosso, cara. Sempre tem uma canja, uma musiquinha, né? É o Guilherme, é o Anderson, né? O Caldeira, essa turma que manda bem. Eu fico quieto, em relação à música, eu fico quietinho. Senão Não, aí ninguém vai ver mesmo. uma palestra ou duas que eu já Né? fiz, presencial, né, antes da pandemia, a gente botava uma musiquinha. Eu gosto de ter umas musiquinhas. Por exemplo, tem uma música que eu gosto, aquela do Michael Jackson, do Heal the World, né? Cure o Mundo, né? É muito oportuna, né? Tem várias músicas, tem música do Roberto Carlos, as músicas do Roberto Carlos têm tudo a ver com Jesus Cristo, né? Enfim, tem muitas músicas do Roberto Carlos que são, ele é muito católico, então eu sempre botava um É pouquinho, eu verdade, tentava encaixar essas músicas ali na palestra. é verdade. Me fala uma coisa, ô Jorge, eu anoto as coisas que você vai falando aqui, né? E aí, quer dizer, que vocês vão falando, esse livro, qual é o nome desse livro mesmo, que o Bezerra de Menezes, Deixa eu ver se eu... quando ele acordou na espiritualidade? Ah, sim, tá, deixa eu pegar ele aqui, vamos lá. O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, com SCH. Tá. Semeador de Estrela. Estrelas, é. Sueli Caldas Schubert, que desencarnou recentemente, né? Sim. Nossa amiga, né? Mais uma grande média, né? Mas é assim, né? Eu também gostaria só de dizer o seguinte: quando você começou a falar sobre as instruções dos espíritos, né? Geralmente tem essa dúvida mesmo, né? De o espírito de verdade. Será que é Jesus, né? Muitas pessoas acabam questionando, mas se a gente for entrar lá realmente no âmago da questão, a gente vai ver, olha, no item 5 ele fala assim, olha, é, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, né? Sim. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Revelei, né? Pulei um Sempre pouquinho, na primeira pessoa. revelei a doutrina divinal. A gente não tem dúvida, né? Que é Claro, Jesus, claro, né? claro. Mas a gente tem que entender o seguinte: eles estavam lá em 1800 e pouco, né? 1864, tal, na Sociedade de Paris, né? Espírita de Paris. Então eles tinham com certeza o direito de questionar, até que foi desfeita realmente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da de vocês, tá, gente? Eu não concordo inteiramente, não. Vamos Por que, lá. Anderson? Coloca aí seu ponto de Não, vista. eu acredito que eu acho que é sem sombra de dúvida que o Cristo não somente está incluso dentro do que se chama de espírito de verdade, como ele é quem encabeça, quem comanda, né, quem governa o planeta, né? Mas eu acredito que o que se chama de espírito de verdade é algo que pode ser um pouco mais amplo. Eu digo isso porque é, vamos lá, as outras poucas coisas que eu pude ler a respeito, né, da construção do globo, né, e os outros palestrantes que eu vi falando a respeito da evolução do planeta, né, sempre se referindo a Jesus como o governador, mas que estava sempre, né, ao lado de espíritos da mais altíssima categoria. Aqui a gente não está falando dos santos, né, não está falando de São Paulo, nem de Santo Agostinho, esses exemplos que a gente citou, né, estou realmente dizendo espíritos também puríssimos, né, que faziam parte dessa equipe chefiada pelo Cristo. Então, a impressão que eu tenho é que sim, pode ser que seja Jesus, mas eu acho que não é um caso que está encerrado. Eu acho que, assim, com certeza Jesus faz parte do grupo
e o preside, mas a impressão que eu tenho é que, quando se refere a espírito de verdade, é uma coisa um pouco mais ampla. Mesmo, né, o Jorge, logo no começo, ele citou um exemplo, né, em que falava, via-se ali o espírito de verdade, e ao seu lado, né, via-se São Paulo e Santo Agostinho, etc., e atrás dele via-se o espírito de verdade. Eu compreendo que nos leva a crer que seja um indivíduo em específico, mas eu acho que até quando a gente vai estudar, né, no livro dos médiuns, por exemplo, a gente vai vendo que à medida em que você vai evoluindo, você conserva a sua individualidade, não é? Mas cada vez mais você faz parte do todo, você se sintoniza com o todo, com Deus, etc. Né? Então, assim, fora que quando se assina uma mensagem, né, pode vir um espírito que assina aquela mensagem, mas que, na verdade, ele foi enviado pelo espírito de verdade, por exemplo. Existe essa possibilidade, como a gente sabe, né? Desde que ele seja um espírito superior, ele pode muito bem ter sido enviado por alguém que faça parte daquele grupo para poder trazer aquela mensagem. Tem casos, né? Eu tenho um livro aqui do Ernesto Bozano aqui em casa, em que o médium descreve uma situação dessa, em que, se não me engano, acho que era Confúcio, estava enviando uma mensagem, e aí tinha um médium vidente na sala que estava olhando para o espírito que estava passando a mensagem para o médium, e para outro médium, ele falou assim, cara, eu fiquei decepcionado, porque não era Confúcio que estava ali na minha frente. Eu falei, poxa, será que estão mentindo para mim? E aí o anjo de guarda dele falou assim, olha, rapaz, você está muito desconfiado, abre teu olho, mas abre o olho do teu coração. E aí o médium descreve que ele se concentrou e aí ele viu uma linha fluídica que ligava o perispírito daquele espírito que estava se comunicando e saía dali até, né, um outro planeta, e lá ele se encontrava com aquele filósofo. Eu acho que era Confúcio, tá? Eu não tenho certeza. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa identidade do espírito, ela é muito menos objetiva do que eu acho que às vezes a gente tenta fazer com que ela seja, entende? Então, por isso que eu não estou dizendo que eu discordo de vocês, mas eu acho que não é simples assim de afirmar que é de fato Jesus Cristo que assinou todas essas mensagens. Eu só acho que ele permitiu que elas fossem assinadas com o nome Espírito de Verdade. Isso eu tenho certeza absoluta. Anderson, eu vejo assim, olha, o próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um só, porque a sintonia é tão grande e ele é um espírito de nível tão elevado que, na realidade, há essa... Eu vou usar um termo aqui, né? É uma simbiose, mas, na realidade, ele projeta Deus, né? Nós conhecemos Deus através de Jesus, da projeção de Jesus, porque a gente não tem noção do que é Deus, né? Então, Jesus veio trazer isso para a gente. E mesma coisa é a equipe dele, né? Que também faz isso que você falou, representa ele. E por isso é uma equipe, se você ler lá, né, a introdução do Livro dos Espíritos, está lá o nome, né? Só de espíritos, né, iluminados. É a equipe que trouxe todo esse trabalho do Espiritismo para a gente. Então, pode acontecer isso. Mas aqui eu penso o seguinte: primeiro, são poucas as manifestações desse espírito da verdade na obra de Kardec, né? Na obra dos Espíritos. Então, basicamente, só aqui no capítulo 6. eu acho que, se eu não me engano, parece que tem uma também, alguma no livro, um ou duas no Livro dos Médiuns. Eu não sei se Não, me estou dizendo falha a aqui no memória. Evangelho. No Evangelho, Não, eu estou falando ele só todo se o assina Pentateuco, no né? capítulo 6. Eu concordo exatamente, Né? exatamente o que você falou. Tirou daqui, É. tirou daqui. Então eu vejo o seguinte, que o Anderson não deixa de estar certo, mas aqui eu acho que ele foi bem objetivo. Na minha opinião, eu não me deixa dúvida porque a expressão que ele usa, porque um espírito pode vir e representá-lo, mas se ele for questionado, ele vai ter que responder. Ele não pode falar, eu sou Jesus. Ele não vai falar assim. Ele vai falar assim, como Jesus falou. Quando, né, aquele jovem falou, mas o senhor, como é que é?
que ele fala lá que o senhor é bom, aí fala que bom é o meu pai que está no céu, né? Então, assim, se ele fosse um só, né, ele poderia falar, eu sou, nós somos, né? Mas ele não pode falar assim, eu sou Deus, né? Ele falou, então ele expressa, ele separa, mas ele fala que ele e o Pai é um só, nesse sentido, como os espíritos iluminados também vão falar. Mas nesse caso específico do capítulo 6, eu acho que fica bem claro, Eu né? também acho. Eu Quando também ele acho. fala, ele usa, né, como você falou, a primeira pessoa, cara. Né? A gente Gente, não vai polemizar, viu, Anderson? Nós não vamos Não polemizar. é. A não, ideia não é mas essa. só para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer. Essa mensagem em específico, eu acredito que foi, né, uma mensagem de Jesus. Mas o que eu quero dizer, alguma outra mensagem do Espírito de verdade, talvez seja de alguém que faça parte desse grupo, porque eu acredito que seja um grupo de espíritos, entende? Que incluem o Cristo, é isso que eu estou querendo dizer. Quando Kardec pergunta, quem é você, né? Ele pergunta, né? Quem é você que estava batendo ontem na minha casa, né? Ele fala, olha, para você vamos chamar verdade. Eu acho que o que ele quis dizer para o Kardec ali é o seguinte, olha, o que importa é que eu sou a verdade. É isso que importa, entende? Independentemente de quem esteja vindo falar com você em específico, porque nós estamos unidos em torno de um só objetivo, nós somos puros, né? E nós falamos em nome de Deus. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas nós estamos falando, eu pelo menos, né? Eu entendi perfeitamente o que você falou, Anderson. Eu não conheço, o João citou no Livro dos Médiuns, eu não me lembro de ter visto isso no Livro dos Médiuns, vou até procurar de novo. Mas eu estou me baseando especificamente no capítulo 6º, em que ele diz aquilo que eu falei, né? Eu sou o grande médico das almas, vinde a mim, pois eu vos aliviarei, vós que sofreis, bababá. Então, eu acho o seguinte, e tem uma missão muito específica ali. Ele veio só ali naquele capítulo 6 para introduzir o Consolador prometido, e depois deixou por conta de toda aquela pleiade de espíritos que estavam com ele, sem dúvida. Mas nessa mensagem, eu acho que a dúvida foi desfeita. Isso é a minha Não, interpretação. eu tenho aqui uma versão do Livro dos Médiuns que tem uma série de mensagens no final que o Kardec avalia, não é? E uma delas é assinada por Jesus de Nazaré, e ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca como Espírito de verdade. Depois eu vou pegar, vou destacar para vocês darem uma olhada. O Kardec explica, né, que ele ficou meio ressabiado quando ele leu Jesus de Nazaré. Ele falou: meu Deus do céu. Só que agora é um livro que não é editado pela FEB, por isso que eu não gosto de ficar trazendo a todo tempo, porque eu não conheço, entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês. É bom que a gente pode fazer a avaliação junto, né? Mas a mensagem está aí no capítulo 6, e ali, nesse livro que eu tenho, ela está assinada como Jesus de Nazaré, entendeu? Pode acontecer. Eu acho que eu lembro desse fato que você falou, passou aqui pela memória. Eu não afirmo, Jorge Caldeira, que é o Livro dos Médiuns, eu também tenho que analisar. Eu lembro, eu sei que me parece que tem mais umas 2 mensagens dele, não sei se é no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho, ou no Livro dos Médiuns. Também a gente vai pesquisar e ver, né? Tirar essa dúvida. Mas o importante é isso, é o conteúdo, né? A gente tem que separar a letra do espírito, né? Porque senão a gente a interpretação fica difícil, mas eu Não, vejo com assim. certeza, com certeza. E, pô, pelo amor de Deus, gente, não estou criticando a abordagem de vocês, não. Não, Só eu estou acho, querendo sinceramente, dentro da minha humildade, fomentar aí o nosso do pensamento, meu né? humilde entendimento, eu acho que nenhum espírito, por mais de escola que estivesse, e mais pureza que tivesse, ele não diria: eu sou o médico das almas, eu vim, eu. Eu acho que seria forte também demais. penso assim. Seria forte demais. Ah, pois daí é Jesus, com certeza, com certeza. Bom, mas que já teve algumas manifestações, né? A Revista Espírita às vezes traz muito isso também, né? De médium, eu sou Jesus. Pode ser Jesus, só não, né? O nome Jesus, tem vários Jesus aí no mundo afora aí. Exatamente. Por isso que a gente tem que analisar as mensagens, né? Se a gente não analisa, a gente sai e fala: Jesus manifestou na nossa reunião mediúnica. Agora estão dizendo, vários estão dizendo que são Chico Xavier que estão mandando mensagem aí. Tá vendo? Claro. Olha, você tocou num ponto importante, Jorge. E o mais importante não é esse espírito falar que ele é Chico Xavier, o mais preocupante é o espiritismo
né, os espíritas soltarem isso daí, jogar para lá e para cá, como se fosse uma realidade. Esse dia eu estava vendo a questão de uma coisa que o Bolsonaro colocou o Chico lá como cidadão, não sei o quê, homenageando o Chico. Rapaz, eu fiquei assim, e os espíritos soltando isso aí nos grupos. Rapaz, você acha que o Chico está preocupado com isso? O Chico estaria muito mais feliz se esse país nós estivesse em paz, cara. Com essa confusão toda, fazer uma homenagem para o Chico, isso aí, cara, o Chico... Pô, aí o nego fica distribuindo como se isso aí fosse uma coisa bacana. Bacana é a paz, cara. Bacana é o mundo estar melhor, né? É isso que a doutrina prega, né? Que a gente deve aprender, né? O discernimento. Bom, nós estamos ali com 9h04, né? Acho que tá bom para a gente terminar. Eu vou convidar o nosso querido Washington para fazer a prece final. Espere um minuto. Washington, está contigo aí. Bem, primeiro gostaria de agradecer ao Jorge por essas colocações, que é bem estudado, o trabalho de fazer pesquisa. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. E de fazer a pesquisa. E essa discussão saudável entre todos, cada um contribuindo com a sua experiência e seus conhecimentos. Isso só vem a somar e dar a oportunidade de a gente aprender mais. Ok? Vamos fazer a oração de despedida. Jesus, nosso irmão, Deus, nosso Pai, irmã Laura e seus trabalhadores de luz, encarnado e desencarnado. Queremos agradecer a oportunidade de estar toda semana aqui estudando os ensinamentos de Jesus, onde nos fortalece, faz crescer moralmente, como foi dito no estudo. Nós temos muita parte intelectual, mas a nossa parte moral está muito baixa. Então, vamos aproveitar e colocar em prática o mínimo que seja hoje, amanhã. Isso nos dá um norte para crescer moralmente. Eu espero que todos fiquem com Deus, que todos terminem a semana em paz, com a família, o amor entre todos vocês. E muito obrigado por fazer parte desse grupo. Vocês ficam com Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, eu vou parar a gravação e vamos nos encontrar nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na semana que vem, com o nosso irmão João, né, João? Para trazer aí a continuação dos estudos. Passamos todos, isso aí. Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Noite. Fiquem bem com Deus. Boa noite. Fiquem bem. Obrigado, gente. Muito Boa noite. Obrigado, Valeu, João. João. Tchau.